Bem-vindo ao canal do Curso Bizu. Aqui você encontra a melhor preparação para a prova de título de especialista em cirurgia vascular. Antes da aula, deixe o seu like e comentário aqui embaixo e siga o canal do YouTube e o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. Fala, turma, boa noite. Vamos lá, chegando da metade para o fim do nosso mega simulado. Eu vou tocar as próximas 10 questões. Então, começando com esse caso de uma moça de 36 anos, 15º dia pós-operatório de cirurgia bariátrica, foi admitida em pronto atendimento com uma queixa de dispneia, dor torácica e sensação de quase morte. Ela é obesa, hipertensa, dislipidêmica, não tem outras comorbidades, tá bom já de comorbidade, né? Foi admitida na sala vermelha, saturando 95, taquicárdica, taquipneica, normotensa. Exame físico geral normal, sem empastamento de panturrilha, a incisão cirúrgica sem alteração. Sobre o caso acima, responda. Bom, aqui você tem que tentar imaginar já qual é o diagnóstico dessa paciente, né? Então, ela está num pós-operatório e está com um quadro respiratório aqui. Qual é o diagnóstico, né? Qual instrumento de estratificação de risco pode te auxiliar nesse diagnóstico e qual o respectivo score do paciente? Então, a gente está pensando aqui num tromboembolismo pulmonar, está muito clássico isso daqui, e você vai usar um instrumento de estratificação de risco para essa paciente, que ou é o Wells ou é Genebra. Fica difícil calcular o score se você nunca olhou aqui como é que funcionam essas tabelas. Como todo mundo decora o Wells, eu trouxe o Genebra para a gente olhar junto, tá? Então, a gente faz bastante isso no curso intensivo, tentar memorizar isso daqui, para que você consiga se defender um pouco na hora da prova. Então, o que Genebra considera? TVP ou TEP prévio, câncer ativo, cirurgia recente, olha aqui ela, né? Idade maior que 65 anos, dor em membro inferior unilateral, hemoptise, taquicardia, ela já está aqui, ó, maior que 94. Então, se você for somar os pontos, ela vai dar 7. O que é caprine, pádua e corana? Esses daqui não são instrumentos para a gente fazer diagnóstico, né? Ou não são instrumentos de presunção diagnóstica, e sim de profilaxia para TEV. Caprine para cirúrgico, pádua para clínico e corana para pacientes em quimioterapia. Não tem nada a ver. Qual o diagnóstico presumido e qual exame complementar é fundamental na condução terapêutica? Então, atenção, o que eu escrevi aqui? Ó, é fundamental na condução terapêutica. A gente já sabe que estamos falando de um TEP, não tem nada a ver com IAM, né? Enzimas miocárdicas, fundamental para você excluir IAM. Eletrocardiograma, a mesma coisa. Agora, você vai fazer diagnóstico com raio-x de tórax ou com ecocardiograma? Nenhum dos dois, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei qual era fundamental para conduzir. E é fundamental você saber se essa paciente tem instabilidade hemodinâmica ou alteração de miocárdio. Por isso, o ecocardiograma ele é fundamental na condução do TEP, para você ver se tem movimento paradoxal ou se tem sobrecarga de coração direito, porque muda o fluxo de tratamento da paciente. Vou te mostrar aqui nos próximos slides. Seguindo o caso aqui, ó, dentre os exames complementares, você fez um raio-x de tórax, posterior anterior e perfil e encontrou discreta oligoemia em base bilateral, tudo bem, né? No eletro, tem uma taquicardia sinusal, a gente já viu que ela tem frequência cardíaca de 105. No eco, você viu válvulas competentes, sem espessamento septal, a fração de ejeção de 88 e um desvio paradoxal do septo interventricular. Então, é isso aqui que a gente está buscando, ó, porque o desvio do septo paradoxal mostra instabilidade hemodinâmica, e isso aqui muda o fluxo de tratamento, né? E na angiotomografia tem essa imagem aqui abaixo. Então, o que eu queria que você observasse aqui na angiotomografia é que tem um trombo à cavaleira aqui, ó, na bifurcação da artéria pulmonar, tá vendo? Ó? Tem uma falha de enchimento aqui. Então, foi um TEP maciço, né? Pegou os dois segmentos da artéria pulmonar aqui, ó. Então, tem que observar essa imagem. Mas isso aqui muda a tua condução terapêutica? A imagem não. O que muda é a alteração do ecocardio, né? Então, qual que é a melhor conduta terapêutica para essa paciente? Heparinização sistêmica e trombólise periférica. Heparinização sistêmica, trombólise periférica seguida de cateterismo coronariano? Não, não é IAM. Heparinização sistêmica, trombólise periférica seguido de filtro de veia cava inferior? Não tem indicação de filtro nesse caso, porque ela não tem contraindicação, anticoagulação, ela não tem falha de anticoagulação, então não tem indicação de filtro.
Heparinização, trombólise periférica, seguida de cateterismo pulmonar. É aqui que o examinador te pega, né? Você ficaria entre a A e a D. E essa paciente tem indicação de trombólise periférica. A gente só faz tromboembolectomia por catéter no TEP nos pacientes que são recidivados à trombólise periférica. Então, esse aqui é o slide da nossa aula, está resumido, óbvio, né? Porque o fluxograma é um pouco maior. Então, a gente tem aqui, ó, TEP sem instabilidade hemodinâmica. Quem são esses pacientes aqui? Os que estão estáveis, e tome cuidado porque o examinador é bem sutil quando ele te passa a instabilidade hemodinâmica, ele altera pouco a frequência cardíaca, ele altera pouco a pressão arterial, e entra aqui também os pacientes que têm ecocardiograma normal, tá? Esses pacientes vão fazer apenas anticoagulação, tá? E aqui é o tempo de condução ambulatorial. Apenas anticoagulação. Você não faz trombólise nesses pacientes. Agora, se você tem um TEP com instabilidade hemodinâmica ou alteração no ecocardio, sempre busque desvio do septo interventricular ou sobrecarga de ventrículo direito. Aí você faz trombólise periférica, pela veia, na sala de emergência ou na UTI. Não leva para hemodinâmica. Você vai levar para hemodinâmica os pacientes que têm falha ou contraindicação à trombólise periférica. Falha ou contraindicação à trombólise periférica, certo? Por isso que a paciente tinha indicação de heparinização e trombólise periférica. Como é que a gente vai heparinizar ela se ela pesa 150 quilos? Aí aqui você tinha que saber a dose de ataque e a dose de manutenção da heparina não fracionada. E a gente utiliza como dose de ataque 80 unidades internacionais por quilo, EV agora, e de 18 a 22 unidades por quilo por hora, né? E corrigir sempre pelo TTPA, porque a heparina não fracionada altera a via extrínseca, a antiga via extrínseca, né? Que a gente consegue medir aqui pelo TTPA, e não pelo RNI. Então, essa aqui seria a dose preconizada para quem tem 150 quilos. Às vezes a gente faz 5.000 unidades, né, que vai dar 1 ml, mas observe que seria muito pouco para uma paciente como essa. Seria adequado para quem tem mais ou menos aí uns 70 quilos. Então essa é a dose que você tem que memorizar para a tua prova, 80 unidades internacionais por quilo EV agora, né, o ataque da heparina, e depois a manutenção que você vai colocar em bomba de infusão. Eu aqui dividi essas 24 horas, né, em 3 bombas de infusão, por isso que ficou 24.000 unidades de 8 em 8 horas. Se você fizer o cálculo aqui, você vai ver que eu multipliquei pela média, né, por 20, tá bom? Qual o diagnóstico e a etiologia adequada desta paciente? Opa, mudou aqui o caso clínico. Então vamos ler junto aqui, ó. Masculino, 66 anos, diabético, obeso e hipertenso, sem cirurgias prévias. Mora numa zona rural no interior de São Paulo e não faz controle das comorbidades. No último ano, teve 2 internações por cobreiro na perna direita e foi tratado com antibiótico e resolução do caso. Ao exame físico dos membros inferiores, possui todos os pulsos palpáveis, ausência de estigma para insuficiência venosa crônica, onicomicose bilateral, edema 2 cruzes e 4, sinal de Stimmer positivo à direita. Sobre o caso acima, respondo. Qual o diagnóstico e etiologia adequada para esse paciente? Então, a gente está falando aqui de um quadro infeccioso levando a uma complicação secundária. Então, a gente tem aqui, ó, linfangite de repetição, e eu coloquei para você se confundir entre linfangite simples e de repetição. O conceito é se você tem 2 ou mais casos em um ano. Então, esse paciente aqui teve 2 ou mais casos em um ano, por isso que ele é de repetição, né? E a complicação de pacientes que fazem linfangite de repetição é ter um dano na circulação linfática. Assim como o paciente, como tem trombose venosa profunda, ele habitualmente faz síndrome pós-trombótica, o paciente que tem linfangite faz insuficiência linfática. E aí leva a linfedema secundário. Então, por isso que ele tem um edema assimétrico e sinal de Stimmer positivo somente à direita. Em um episódio de linfangite, então vamos olhar agora se ele estivesse na vigência da infecção. Qual dos critérios abaixo não é indicado para ampliar o espectro antibiótico para cobrir MRSA? Proximidade da infecção com uma prótese ou com enxerto, sinais sistêmicos de toxemia, paciente em hemodiálise ou internação recente ou paciente institucionalizado. Então, aqui a pegadinha é tentar te confundir quem tem indicação de internação com quem tem indicação de cobertura para germe multiresistente. Então, o paciente que tem proximidade
da infecção com uma prótese ou com um enxerto, ele tem indicação de tratar internado, porque é possivelmente uma linfangite, uma celulite, uma erisipela complicada. Então, ele vai tratar internado, mas não necessariamente ele precisa cobrir MRSA. Vão cobrir MRSA os pacientes que estão graves ou que têm algum componente de internação de repetição. Por exemplo, o paciente que faz hemodiálise, né? Múltiplas punções, ou que esteve numa casa de repouso institucionalizada. Então, esse aqui é o slide para a gente definir quem vai fazer o tratamento ambulatorial padrão. Então, são os pacientes que têm linfangite simples e vão tratar por 5 a 7 dias, e os pacientes que vão fazer tratamento ambulatorial estendido, que são os imunocomprometidos ou com comorbidades, que é a maioria dos pacientes, né? Por exemplo, diabetes já entraria como comorbidade aqui, por isso que você estende para 14 dias. E você vai cobrir para germe multiresistente à meticilina os pacientes com sinais sistêmicos de toxemia, falha terapêutica para o esquema tradicional, episódio anterior ou fator de risco para infecção por germe multiresistente. Veja que aqui não está nessa lista proximidade com prótese. E sobre o sinal de Stimmer, né? O que significa o sinal de Stimmer? Então, cobrando semiologia de vocês. Significa hiperemia reativa do membro, dor à dorsiflexão passiva do pé, apreensão da pele da base do segundo artélio pelo examinador, ou ausência de sensibilidade plantar quando tocado pelo monofilamento. Isso aqui é um achado da parte linfática e não diabética, muito menos venosa, é a apreensão da pele da base do segundo artélio. Aqui, ó, olha ele fazendo o sinal de Stimmer. Por que fica difícil de fazer essa apreensão aqui? Porque o edema do linfedema, ele é de distal para proximal. Então, ele habitualmente acomete o pé, diferente dos outros edemas, né, que normalmente poupam o pé. Então, no linfedema, o pé é aquele pezinho de pão, né? Ele fica acometido. Vamos mudar aqui o caso clínico, vamos para o 12, falar sobre trauma. Então, a gente tem um pedreiro de 22 anos, ele caiu de outro nível, aproximadamente 4 metros de altura, ele estava utilizando capacete de proteção e foi atendido no local pelo serviço móvel de urgência e posteriormente pelo cirurgião geral na sala de trauma. E aí o cirurgião geral te passou aqui esse exame físico, ó, saturando 99, frequência cardíaca de 88, normotenso com frequência respiratória de 20. O ABCD do trauma, vias aéreas pérvias, sem dor à palpação da nuca, tinha sinal de fratura de arcos costais à esquerda, sem movimento paradoxal, murmúrios vesiculares simétricos bilateral, bolhas cardíacas normofonéticas em 2 tempos, pulsos cheios e simétricos, sem dor à palpação do abdômen e pelve estável. O Glasgow era 15, pupila fotorreagente, sem déficit neurológico, e aqui no exposicional tinha ferimento corto-contuso cervical de 3 centímetros no ângulo da mandíbula e escoriações em membros. E aí pergunta-se, né? Você anestesiou e explorou o ferimento corto-contuso no cervical. O platisma encontrava-se íntegro. Qual a zona em que este ferimento está localizado e qual a sua conduta relativa a ele? Então vamos ler aqui de novo. Ó, o ferimento está a 3 centímetros do ângulo da mandíbula. Volta e meia, o examinador cobra zona cervical, né? E ele tenta te confundir aonde está isso daqui. Então está na zona cervical 3, porque a gente conta de baixo para cima. E se o platisma está íntegro, você não precisa fazer absolutamente nada a não ser cuidados com o ferimento. Se o platisma foi violado, aí você tem que progredir a investigação para ver o que aconteceu. Então, relembrando as zonas cervicais aqui, vai de 1 até 3, não tem 0, não tem 4, começando de baixo para cima. É importante você revisar os pontos de início e término de cada uma dessas zonas, tá? O ferimento dele estava no ângulo da mandíbula, zona 3. Qual dos achados abaixo não é indicativo para ampliar a investigação com uma tomografia contrastada do tórax? Não é indicativo. Então, raio-x de tórax mostrando alargamento do mediastino maior do que 8 centímetros, presença de um apical cap, fratura de múltiplos arcos costais ou depressão do brônquio-fonte direita. Questão que eu considero extremamente difícil, porque eu só modifiquei essa tabela aqui, ó, e inverti direito com esquerdo para você memorizar isso daqui e nunca mais esquecer. Então, encontrou algum desses achados aqui, obviamente que na vida é diferente da prova, né? Na prova você segue aqui
o fluxo certinho de raio-x, depois tomografia. Mas se você encontrou depressão do brônquio fonte esquerdo, alargamento de mediastino, apical cap, que é quando a gente tem um borramento da cúpula do pulmão, ou seja, sangrou lá em cima, você vai ampliar com investigação com tomografia contrastada do tórax, né? Esse paciente preenche critério, por isso que você fez a tomografia contrastada do tórax e achou as alterações da imagem aqui. Qual é o seu diagnóstico e conduta? Então, quando ele pede diagnóstico e conduta de imagem, a minha sugestão para todo concurseiro é que vá para a imagem olhar e perca aqui algum tempo interpretando a imagem, tentando achar o que está de alterado, para depois você ler as alternativas e não ser influenciado, né, pelas alternativas. É muito fácil o examinador te influenciar. O que a gente está vendo aqui é que a aorta torácica descendente tem uma alteração aqui, né? Então ele caiu de outro nível. E após subclave esquerda, você vê um borramento, uma alteração da aorta torácica, o que você pensa? Pelo mecanismo de contusão, a aorta ela é fixa após ligamento arterioso, né, após subclave esquerda, e aí pelo movimento de inércia, parte da aorta para, parte da aorta continua se deslocando e rasga a aorta após subclave esquerda. É o mesmo mecanismo de ruptura da aorta torácica quando você bate o tórax contra o volante do carro em alta velocidade. Então é isso que você está vendo aqui nessa imagem, né? A imagem não tem qualidade muito boa, mas é isso. Qual o diagnóstico e a conduta? Fraturas de arcos costais? Não, não faz sentido. Pseudoneurisma da aorta torácica? Sim. Pseudoneurisma da aorta torácica? Sim. Pseudoneurisma da aorta torácica. Vamos ver o tratamento. A gente tem um grau de classificação de traumas da aorta torácica, né? Vai de 1 até 4, e a gente sabe que a partir do 3 é melhor você operar do que você esperar. Esse paciente aqui preencheria critério para fazer tratamento cirúrgico e a aorta torácica descendente é muito mais facilmente tratada por cirurgia endovascular do que por cirurgia tradicional aberta. Então, a resposta aqui, letra C, tratamento endovascular com TEVAR.